Olá, bem-vindo ao canal. Meu nome é Adriano, eu sou analista de sistemas, vivo em Portugal desde 2022 com a minha família e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi meu processo de mudança. Foram 2 etapas. Eu tentei vir a primeira vez e não deu certo, e depois tentei novamente e agora sim estamos aqui e estamos bem. Ok. A primeira vez que tentei vir para Portugal foi em 2015. Eu morava numa cidade pequena, na Grande Florianópolis. Nessa cidade eu tinha uma empresa, recém tinha comprado um apartamento financiado pelo banco e tínhamos um carro que também era financiado pelo banco. De forma resumida, essa empresa era uma lavanderia industrial e eu e minha esposa a gente trabalhava lá, era muito trabalho mesmo. O investimento era alto, a gente teve que fazer empréstimos e tudo mais para poder montar. Esse percurso da lavanderia foi um percurso de 3 anos, ou seja, mais ou menos 2012 foi quando começamos a lavanderia. E quando chegou em 2015, a sensação era de que a gente vivia para trabalhar, né? Trabalhava basicamente para comer e para pagar contas. Não era percebido um crescimento real. E isso estava me incomodando. Aconteceu então que eu pensei, vou vender essa lavanderia, não quero isso. Enfim, eu na época já programava e tinha a ideia de montar algo na área de programação, algum software ou qualquer coisa nesse sentido. Bem, colocamos a lavanderia à venda e encontramos então uma pessoa para comprar. Essa pessoa comprou a lavanderia e o acordo era que ela me daria um valor em dinheiro parcelado e assumiria as dívidas da empresa. Que a empresa tinha dívidas, mas não atrasadas, né? Ela tinha os financiamentos das máquinas que ainda estavam a ser pagos e depois custos também com o próprio aluguel da casa onde ela estava, dos funcionários e etc. Ok, fizemos o contrato e fechamos o negócio. Na hora de transferir as contas, os financiamentos, né, que existiam na empresa, para o nome da pessoa que comprou, o banco não aceitou. O banco disse que, na verdade, eram 2 bancos. A Caixa Econômica Federal não aceitou. A Caixa Econômica Federal disse não. As dívidas estão no nome do Adriano, no caso, meu nome, né? Foram feitas no nome dele e tal, a gente conhece ele paga, tá tudo certo, fica no nome dele. E o outro banco era o Cicobi ou Sicredi, não me lembro. Concordou, mas desde que eu ficasse fiador, ou seja, ele transferiu a dívida para o nome do comprador, da empresa, mas exigiu que eu fosse fiador. Eu também fiquei sem escolha, porque era isso ou ficava com a dívida no meu nome. Eu falei, ok. Então, assim foi feito. Como você já deve estar imaginando, aconteceu exatamente isso. A pessoa não pagou algumas parcelas e depois parou de pagar e não pagou o banco também, nenhum dos bancos. Bem, no final eu já não tinha mais a lavanderia, que estava com ele também lá pelas tantas fechou a lavanderia, não sei o que fez, e eu tinha aquela dívida, nunca consegui cobrar, e os bancos vieram para cima de mim, então fiquei com essa dívida de bancos e tudo. O apartamento que eu tinha comprado e estava pagando era uma coisa muito assim tranquila de manter, caso eles pagassem, né, e eu não tivesse. Caso a pessoa comprou, cumprisse a parte dela, o meu plano estaria correto. Eu teria dinheiro para pagar o apartamento e tudo mais, e depois um tempo para recomeçar um novo negócio e tudo. Como isso não aconteceu, eu fiquei sem dinheiro, não consegui pagar mais o apartamento. Entreguei o apartamento, ou seja, perdi o apartamento, entreguei para o banco. Tínhamos um carro que era também, na época, parcelado e não consegui pagar. Perdi o carro também para o banco. Na verdade, eu não entreguei, né? Liguei para o banco e disse, olha, tá aqui o carro, troca pela dívida. O banco aceitou e levou o carro. E o apartamento foi a mesma coisa. Mas fiquei com as dívidas ainda da empresa, que era uma grana boa. Era mais de 100 mil, imagina, em 2015. Nem sei quanto isso daria em euro, mas era bastante dinheiro. Ainda é hoje, né? E eu fiquei ali sem saber o que fazer, meio que sem saída e tal, totalmente perdido e desiludido com tudo. Pensei, quer saber, eu vou embora, vou sair do país, né? Vou tentar uma nova vida em outro lugar, num lugar melhor e tal. Eu olhava para aquela minha situação ali e pensava, como é que meus filhos vão viver aqui nesse país desse jeito e tal, né? Como eu falei, eu não estou aqui também criticando um país ou outro país, nem falando
nada nesse sentido. É a minha situação. E a minha situação na época era ruim e a maneira e eu via o país dessa forma porque era a minha vida. Né? Eu não via futuro lá. E também me preocupava com os meus filhos. Pensava, pá, o que vai ser dos meus filhos no futuro, tal, num lugar desse que a gente não consegue nem trabalhar e tal, muito desiludido. O que eu fiz então? Resolvi, como disse, sair de lá. E daí para onde vir, né? Podia ir para os Estados Unidos, podia vir para a Europa. As duas opções para mim eram essas. Estados Unidos era muito difícil, documentação e tal, e eu não falo inglês, eu não falava inglês na época. Pensei, pá, vou para a Europa então. E aí, na Europa, eu escolhi Portugal por causa da língua, porque é um país que fala português também e tudo, e eu entendi que seria mais fácil a adaptação. Comecei a assistir vídeos, etc e tal. Na época era diferente do que é hoje a imigração. Na época, hoje não existe mais a manifestação de interesse. Na época existia ainda, até pouco tempo atrás ainda existia. E eu vim nesse intuito, ou seja, vir como turista e aqui, então tentar me legalizar. Né? Bem, havia um parceiro meu lá no Brasil que eu tinha um negócio também, que era ali na lavanderia, como disse que era programador, então tinha um projeto lá na área de software que eu tinha desenvolvido na área de educação, junto com ele. E ele é um professor de universidade e tal, tinha contatos em Portugal, e então a ideia era eu vir com ele, e aqui nós dois juntos, tentar alavancar algum negócio, enfim, algo nesse sentido. Não era uma coisa de toda assim, vou lá para ver o que vai dar. Era mais ou menos isso, não era 100%, mas pá, eu olhando hoje para trás, eu vejo que foi arriscado mesmo. Bem, compramos as passagens e no meio do caminho esse meu colega que viria junto comigo desistiu. Não vou mais. E eu não tinha essa opção. Na minha cabeça já estava tudo certo e eu não ia voltar atrás. Então, qual foi o plano? Eu viria para Portugal, minha família fica no Brasil e vai 4 meses depois. Porque, imagina, uma pessoa sozinha já é difícil, né? E vir com família, com criança pequena e tal, seria bem mais complicado. Então, comprei as passagens, comprei passagem de ida e de volta, porque precisava ter. Na época, trouxe pouco dinheiro, trouxe acho que $2.000 ou 2.000 euros ou qualquer coisa assim. Era outra realidade, os preços eram bem mais baratos do que hoje, enfim, mas ainda assim era pouco dinheiro. E vim embora. Peguei o avião, deixei minha esposa e meus filhos lá no Brasil e vim. Aluguei um quarto, antes de vir, ainda no Brasil. Aluguei, entrei em contato com pessoas aqui de Portugal, e etc, e principalmente brasileiros, né? E encontrei uma pessoa então que alugava quartos aqui. Aluguei um quarto na Alameda, que é em Lisboa. Na época, esse quarto era um quarto grande, com televisão, com cama de casal e tudo, e paguei 200 euros por mês. Hoje em dia, um quarto deve estar aí para uns 500 euros, acho, um quarto hoje lá em Lisboa. Não sei, mas deve ser por aí, eu estou um pouco por fora, mas imagino que deve ser por aí, que eu sei que o pessoal anda até alugando cama, já não alugam nem quarto, hoje em dia já alugam cama. Na época era esse valor, era 200 euros, e eu paguei do Brasil, já paguei 1 ou 2 meses. Também foi outra coisa arriscada que fiz, não sugiro, não recomendo que façam, mas dei sorte, que a pessoa não me passou para trás, pelo menos não na chegada. Certo, estava com o quarto alugado, com esse dinheiro guardado e tal, e vim embora. Cheguei aqui, tudo novo, tudo diferente, né? Eu tinha uma ideia, assim, da Europa muito romantizada, que isso aqui ia ser primeiro mundo, etc e tal. É um pouco diferente da realidade, enfim, não que aqui seja ruim, muito pelo contrário, mas eu romantizava demais mesmo. E aí cheguei então, era fim de tarde, no aeroporto, nunca tinha andado de metrô na vida, peguei um metro, que é o metro, o metrô é metro, e segui as orientações ali que a senhora tinha me dado por WhatsApp. Cheguei no apartamento e pronto, era a roupa do corpo, uma mala. O quarto não tinha roupa de cama, não tinha nada. Na primeira noite era friozinho,
E eu lembro que eu dormi com a roupa do corpo. Com a roupa que eu tava, foi a roupa que eu dormi. Depois, minha primeira preocupação foi com a questão de documentação. Eram duas preocupações. Era a documentação e também o emprego, né? Só voltando um passo para falar um pouco da minha imigração no aeroporto. Quando eu vim do Brasil a primeira vez, eu vim por Londres, e depois de Londres vim a Portugal. E a minha imigração aconteceu em Londres, e eu não sabia, eu achava que a minha imigração era em Portugal. Chegou em Londres, o policial era uma senhora, ela me parou, começou a me fazer um monte de perguntas, tudo em inglês e tal. Eu tava tranquilo, porque na minha cabeça aquilo não era imigração, eu nem entendi, eu achava que eles estavam procurando droga, sei lá o que era. Devia ser isso também, né? Mas eu tava de certa forma tranquilo, porque na minha cabeça a imigração era em Portugal, o meu medo era Portugal, de ser mandado de volta pro Brasil, né? Não deixarem entrar no país. E em Londres, a policial me parou e ficou ali e me fez várias perguntas. Eu me enrolava no inglês, até hoje eu não falo muito bem, mas na época eu não falava nada, praticamente nada. E me enrolei e tal, e ia e vinha. Mas acho que ela viu que eu estava tranquilo, não sei. Sei que no final ela me deixou entrar. Mas demorou tanto tempo a tal da entrevista que foi ali, não me levaram para salinha nem nada, foi em pé mesmo, logo na saída. E aí quando terminou ali, quando ela me deixou passar, todo mundo do meu avião já tinha passado, e aí vinha a tripulação. Foi minha sorte, porque eu estava perdido, aquele aeroporto é grande e eu não falava inglês. Então, cheguei para a tripulação e perguntei, olha, vou para Portugal, como é que é, para onde é que eu vou, vocês podem me ajudar e tudo mais. E eles casualmente estavam vindo para cá também, para o mesmo terminal, enfim. E não vim com a gente, fui. Daí lá dentro a gente pega. Foi um trem, não foi trem, foi um ônibus para ir de um terminal para o outro, enfim. E peguei o avião e cheguei em Portugal. Quando cheguei em Portugal, como eu estava dizendo antes, era fim do dia já, peguei então, saí do aeroporto, peguei o comboio, o metro. O comboio não, o metro. E fui então até a Alameda, que no aeroporto é linha vermelha, depois a gente pega a linha verde, faz a baldeação, né? Pega a linha verde e cheguei na Alameda e encontrei a casa, porque era bem fácil, era mesmo na saída do metro ali, da estação. Na primeira noite, como disse, não tinha roupa de cama no apartamento, eu não tinha trazido nada. Porque imagina, vim como turista, eu já tinha mais ou menos alguma noção, né? Se a polícia pega, abre minha mala e vê lá roupa de cama, não sei o que, um monte de coisa, esse cara tá se mudando, né? Eu não trouxe nada, eu disse que ia ficar em hotel. No hotel tem tudo. Então não tinha como eu explicar que eu estava trazendo essas coisas na mala, não trouxe. E no quarto não tinha nada, então dormi. Primeira noite foi com a roupa do corpo. Depois no outro dia, acordei e tal, ainda naquela troca de fuso horário e tudo. Fui então comprar roupa de cama, essas coisas assim, tentar perceber onde é que eu andava e tudo, onde é que eu estava. E começar os primeiros passos, né? A intenção principal, o objetivo principal era o documento, ou seja, ter a documentação, e eu precisava me manter. Então, para me manter, eu precisava de um emprego. Eram essas as duas preocupações. Para isso, primeira coisa que todo mundo faz quando chega aqui, cartão de telefone, de celular. Então, tive que providenciar um cartão de celular, providenciei o cartão, fiz um plano, e também dar entrada no cartão do passe, porque para poder me locomover. É muito caro, é muito mais caro pagar avulso do que ter um cartão e só carregar o cartão. Depois, eu precisava então providenciar a documentação, como disse. A minha documentação, eu comecei pelo NIF, a senhora que me alugou o quarto aceitou ser minha, na verdade não foi ela, o genro dela, ficou como meu representante fiscal, e então nós combinamos, porque ela alugava para várias pessoas, e aí nós combinamos, acho que eram uns 4 ou 5, fomos todos juntos nas finanças para fazer o NIF, e o rapaz esse então ficou como responsável fiscal, né? E aí eu consegui o NIF dessa forma. Depois, o segundo passo, eu precisava ter segurança social. A gente precisa contribuir, né? Era um requisito contribuir para a segurança social. E tem duas formas, deve ter mais, mas enfim. Na época eu pensava em duas formas. Uma era encontrando um contrato de trabalho, mas era muito difícil, porque
as empresas eram multadas. Se uma empresa contratasse um imigrante sem documentação, essa empresa seria multada. Por outro lado, também o imigrante não conseguia se legalizar sem um emprego, né? Claro, tudo isso porque eu vim como turista. Se eu tivesse pego um visto, seria tudo mais simples. Eu cheguei a perder o emprego, porque eu fui chamado para uma entrevista para a área de programação e eles queriam me contratar, mas os advogados da empresa não quiseram porque eu não tinha, justamente porque eu não tinha documentação. É meio contraditório, mas assim, era assim, não sei como é que é hoje, mas na época era assim. Bem, a segunda forma, qual que seria? A segunda forma, então, seria eu abrir uma atividade de recibo verde. É como se fosse um MEI no Brasil. Fui, então, no apoio imigrante, tem vários locais aqui, não é loja, não são espaços de apoio ao imigrante. Fui num desses em Lisboa, e lá dentro consegui, eles me ajudaram, né, fiz lá mesmo a abertura do recibo verde, né, da atividade. Com a abertura da atividade, eu consegui, com aqueles documentos, eu conseguia então ir até o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, para pedir o meu NIS, para ser atendido no hospital público. A gente, quando vem para cá, vem com o PB4, para ter direito à saúde do Estado, né, saúde pública, ou seguro de saúde, é obrigatório inclusive. Eu vim com o PB4, mas para efeito de documentação precisava ter NIF, NIS e utente. Certo, eu morava num quarto, então para conseguir um comprovativo de renda, de residência na época, foi bem difícil. Teve que ser na freguesia, na junta de freguesia e tal. No final eu consegui um contrato de locação com a senhora que me alugou o quarto, como se eu tivesse alugado um apartamento, foi uma coisa mais ou menos assim. E consegui tanto abrir conta em banco, que eu abri na época, e como também consegui atestar de morada. Bem, depois da atividade aberta e da inscrição na Segurança Social, fui até o Serviço de Saúde para pedir o meu NIS e o meu utente. O utente, na verdade, é no posto de saúde. Consegui também esses dois documentos. E aí, qual que era o processo agora? Isso foi nos 2 primeiros meses, mais ou menos. Só que eu precisava, então, ainda, para além de me manter lá, que eu estava sem emprego, eu precisava também passar 4 meses, na época era assim, 3 meses, na verdade, 3 ou 4 meses, eu já não lembro, para que o meu visto turista vencesse. Eu só podia dar entrada na manifestação de interesse após o vencimento do visto. Porque se eu fizesse isso naquela época, antes do prazo de vencer o meu visto de turista, eles mandavam as pessoas embora. Eles davam uma carta e convidavam a pessoa a sair do país e tal. Não chegou a acontecer comigo isso. Eu também não tenho certeza se era exatamente isso, mas na época era a informação que eu tinha. Então, esperei, fiquei morando aqui, esperando, e enquanto isso, tentando encontrar alguma fonte de renda. Eu cheguei essa senhora que me alugou o quarto, eu fiz amizade com ela e até emprestei algum dinheiro para ela, etc. E ela tinha vários apartamentos onde eu alugava quartos, e me cedeu um dos apartamentos para que eu cuidasse daquele apartamento e, consequentemente, ficasse com a renda dos quartos. Ela não tinha mais interesse naquele apartamento, enfim. Com isso, consegui alguma renda extra, mas me incomodei muito. As pessoas não pagavam, tal, foi difícil. Mas ganhei algum dinheirinho. Depois também consegui, na época, trabalho avulso, né? Eu ia na internet e buscando anúncios de gente que precisava de emprego, e encontrei uma empresa que queria um freelancer para uma loja virtual e tal. Fui conversar com a pessoa, acertei um valor e assim fiz, né? Mas não era contrato, era pelo recibo verde, então fiz o trabalho, entreguei o recibo e ela me pagou. Ou seja, eu consegui aí algum dinheirinho aqui, um dinheirinho ali para ir me mantendo. Só que daí começou a chegar a época da minha esposa e dos meus filhos virem, e a gente já estava perto aí dos 4 meses, né? Que eles viriam em 120 dias, a gente já estava por aí. E eu comecei a me assustar, eu já estava com depressão aqui, já não estava bem, porque a coisa não andava. Era só aquele dinheirinho pingadinho, não tinha nunca nada certo e tal. Foi difícil. E depois eu comecei a me assustar também, porque eu pensei assim, eu não consigo nem me manter aqui.
ver minha esposa e meus filhos para cá, como é que vai ser, né? Nessa época, parece que foi muito tempo, mas foi rápido. E porque quando chegou esse tempo, eu já estava morando num apartamento. Eu fui morar num apartamento no bairro das Nações, que é um bairro bom, aqui de Lisboa, é um bairro caro. Só para vocês terem ideia, na época, era um apartamento de 2 quartos, todo mobiliado, novinho, e eu pagava 500 euros por mês no apartamento. Hoje em dia, por menos de 1.000, não se aluga, certeza. E, enfim, me assustei. Como disse, já estava com sintomas de depressão, já tinha ido a médico e tal. E aí, quando chegou mesmo bem próximo deles virem, surtei um dia, falei, quer saber, eu vou me embora daqui, isso aqui não dá. Porque eu estava sem documento, morando num apartamento, sozinho. Eu, quando estava no quarto, ainda tinha companhia de outras pessoas, tá? Depois, quando fui pro apartamento, passei lá, acho que uns 30 dias mais ou menos, sozinho, e isso foi mal também. Depois assustado também, porque sabia que eles vinham e como é que ia ser manter uma família aqui e tudo mais, se eu não tinha dinheiro nem para me manter. Surtei num dia, acordei e falei, vou embora. e foi mesmo assim. Eu peguei dinheiro que tinha no bolso. A senhora essa me devia 1.000 euros. Eu pedi para ela os 1.000 euros de volta, ela não tinha. Falei para ela, quanto é que tem? Ela tinha lá 300 euros. Falei, me dá os 300, depois me dá o resto. Ela nunca mais me deu dinheiro, né? Eu também, foi, né? Perdi esse dinheiro. Mas peguei o dinheiro que ela me deu e peguei o metro, fui ao aeroporto, comprei uma passagem de um dia para o outro. No outro dia, peguei o avião e fui embora pro Brasil. E assim foi. Bem, imagine esse meu estado, porque eu já estava depressivo aqui, não tinha dado certo, estava tudo errado. Eu, quando saí do Brasil para vir para cá, não tive apoio de ninguém, e todo mundo dizia que eu era doido, não sei o que, irresponsável, etc, etc. Mas eu acreditava nisso, nesse projeto de vir morar aqui, tinha certeza que aqui era melhor, ia ser melhor para mim, e vim, e pelo menos arrisquei. Quando voltei uma sensação de assim, derrota, completamente derrotado mesmo, mas não parei aí, né? Porque isso era em 2016. Então acabei voltando pro Brasil, não fui direto pro Brasil, fui pro Uruguai, meus pais moram no Uruguai, fui pro Uruguai, fiquei ainda mais 2 meses sem ver minha família, morando no Uruguai. Depois eles estavam em Florianópolis, depois foram me visitar lá no Uruguai e tal. E do Uruguai eu não voltei para Florianópolis, fui direto para Curitiba. Fui morar em Curitiba. Isso era 2016. E pronto, e aí foi mais um recomeço, ou seja, foi um recomeço em Portugal, que não deu certo. Depois volta para o Brasil, tem toda essa sensação de derrota. E aí, então, um novo recomeço. Só que dessa vez em Curitiba, certo? Bem, essa foi a primeira etapa, essa foi a vez que não deu certo. Esse vídeo já está cumprido, então no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi passar esse período de 2016 até 2022, mais ou menos. 2016 foi por aí, né? Pandemia, etc. E como eu vim agora, de forma legal, já com um emprego. Eu comprei apartamento aqui com 1 ano de Portugal, eu já tinha comprado apartamento, tenho 2 carros, por aí vai. Mas eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo, tá bem? Então é assim, se vocês estão no Brasil ou se estão aqui e gostariam tem algo para dizer, ou tem alguma informação, ou querem compartilhar alguma situação também parecida, talvez, coloquem aí nos comentários, eu vou responder todos com certeza. E nos vemos então no próximo vídeo, onde eu continuo essa história, e dessa vez agora com a etapa que deu certo. Até já.